Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, eu me chamo Adriele e eu sou estagiária do Laboratório de Inspeção. E hoje é com imensa gratidão que a gente recebe a médica veterinária Luciana Franco. E ela vai falar um pouco sobre a importância do médico veterinário da área de alimentos nessa pandemia, né? No contexto atual que a gente está, que é de suma importância. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários, que a gente vai estar repassando para ela no final da palestra. E podem interagir o máximo possível, que a gente vai gostar bastante, tá? Mais informações, dúvidas, enfim, pode seguir a gente lá no Insta, que lá a gente posta diversas coisas, diversos assuntos, a gente divulga lives, enfim. E dia 31 a gente vai ter uma próxima live, é só se inscrever, vai ser a mesma coisa que agora. E é isso, gente. Eu espero que seja proveitosa para vocês. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam, qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários. Daqui a pouco a gente vai colocar o e-mail para vocês estarem enviando o nome de vocês, para a gente enviar o certificado. Até 2 dias a gente tem para enviar. Então, qualquer coisa, se não chegar nada para vocês, podem reenviar um e-mail que a gente vai repassar certinho. E é isso aí, Luciana. Boa palestra e ótimo aprendizado para vocês. Boa noite, pessoal. Então, né, como a Adriele me apresentou, eu sou médica veterinária, me formei em 2007, né? E há 10 anos eu atuo nessa área de responsável técnico na área de alimentos. Aí eu gostaria de apenas fazer uma introdução, porque é muito importante todos entenderem a importância, primeiramente, do médico veterinário na área de alimentos, né? A minha área em específico é a área de atacado e varejo, ou seja, supermercado e as regiões e os atacados, né? Atacado e varejo. Então, além da responsabilidade técnica, existe também a consultoria técnica, né? A consultoria técnica, o controle de qualidade. Em todas esses três pontos, o médico veterinário ele atua brilhantemente, né? Tanto apoiando os setores, tanto do controle de qualidade, como consultoria técnica, como até o próprio responsável técnico. Então, são áreas que são interligadas e tem diversos profissionais envolvidos. Um deles, um médico veterinário. Vou dar um exemplo. Sim, pelo CRMV, se você for verificar, nós veterinários somos sim capacitados para assumir a responsabilidade técnica do supermercado, distribuidora de alimentos, podemos sim assumir outras responsabilidades técnicas em outros tipos de empresa de alimentos, né? E a parte da consultoria técnica. Como nós temos já uma bagagem de conhecimento lá na faculdade de microbiologia, de zoonoses, de inspeção, né, de higiene, então nós temos também essa capacidade, né, de auxiliar empresas prestando apenas a consultoria, né? Um exemplo. E o controle de qualidade, geralmente tem um veterinário em plataformas, acompanhando o recebimento de carnes, né, observando a qualidade e fazendo diversas exigências, né, que são obrigatórias, né? Por exemplo, uma das funções do médico veterinário é exigir a aquisição de produtos de origem animal de inspeção sanitária oficial, ou seja, não pode uma empresa vender um produto que não tenha passado por uma inspeção sanitária. Definir critérios e procedimentos, por exemplo, critério para receber um alimento, né? Critério para receber uma carne, temperatura, por exemplo, higiene do equipamento, EPIs que devem ser utilizados. Sim, também, porque alguns desses EPIs, eles estão relacionados à higiene, tanto do colaborador como do alimento, né? Que está sendo manipulado.
como diz aí, estabelecer as condições de higiene. Quais são os parâmetros de higiene que nós devemos estabelecer em diversas situações da manipulação, da produção e da exposição desse alimento? E para a gente também poder exigir, né, estabelecer, orientar, temos que também estar orientando os colaboradores, os funcionários da empresa, para que eles possam fazer os procedimentos padronizados conforme são pré-estabelecidos. Orientar também quanto aos aspectos tecnológicos na manipulação, né, dos produtos de origem animal. Estabelecer os programas de controle de boas práticas, né? Boas práticas, pessoal, assim, boas práticas parece uma palavrinha tão simples, mas na verdade é um curso muito interessante que todos nós veterinários devemos fazer, tá? Depois, mais lá no final, eu vou falar um pouquinho sobre treinamento de boas práticas. Estabelecer programas integrados de controle de pragas e roedores, né? Nós também podemos ser RTs de empresas de controle de pragas, é mais um ponto, né? Também somos nós que definimos os critérios e a aquisição e o uso dos produtos sanitizantes. Os produtos sanitizantes são produtos que são utilizados para higienizar os setores. Então, nós vemos lá o risco, a necessidade de determinado sanitizante para determinada prática, então a gente indica o sanitizante específico para cada situação. E ele tem que também estar verificando se todas as instruções que a gente passa está sendo acompanhado, né? Pela empresa que nos contratou, seja como consultor, ou seja como responsável técnico mesmo, mas o responsável técnico, ele tem que verificar se tudo aquilo que ele passa está sendo aplicado no dia a dia da empresa. Aí aqui eu quero explicar para vocês o que significa cada um desses termos, né? Segurança alimentar. Segurança alimentar é garantir que a pessoa tenha direito à alimentação. É uma questão de que todos têm que ter direito a uma alimentação saudável, de qualidade, né? Que é a diferença de segurança de alimento. Segurança de alimento é proporcionar uma qualidade, esse alimento, uma qualidade microbiológica, para que e microbiológica e de propriedades específicas desse alimento ao consumidor. E qualidade de alimento, né, é garantir que tudo que o cliente, o consumidor final, vai adquirir no consumo de um alimento, é um alimento dentro dos padrões indicados na embalagem, né, do que ele espera, né? Quem come uma carne, ele espera comer proteína, né? Aí quantos gramas de proteína tem neste alimento? Tem que estar indicado lá na embalagem, né? Outro ponto muito importante, a questão dos alergênicos, né? Que algumas pessoas têm alergia a glúten, outros têm outros tipos de alergia. Então, assim, muito importante saber identificar e separar cada uma dessas situações. Aqui foi mais ou menos o que eu falei, né? Segurança alimentar é garantir o direito e acesso ao alimento, que todo mundo fala de. Eu não sei falar inglês, tá, pessoal? Food security, né? E segurança de alimentos é garantir a qualidade do alimento. E a qualidade de alimentos é um conjunto característico daquele alimento e ele deve apresentar essas características, né? Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Vamos supor que vocês vão num supermercado, que onde vocês vão ao supermercado comprar uma pizza. E nos ingredientes lá dessa pizza está dizendo que não contém, por exemplo, leite, né? Então, não contém lactose e nenhum derivado do leite. Aí, infelizmente, na hora de fazer esse alimento, na hora da produção, um colaborador quis substituir um dos ingredientes e colocou algo com que tem
leite, né? Margarina, manteiga, qualquer coisa, um creme de leite, um requeijão, acrescentou, quis fazer uma receita melhor, poderia até ser isso. E aí, a pessoa que tem intolerância à lactose comprou um alimento que não tem qualidade, tá certo? Aqui, olha, Alvarenga 2011 explica, né, divide mais ou menos cada uma dessas situações que eu expliquei anteriormente, que é segurança de alimentos, né, que é ausência de perigo químico, físico e microbiológico. Qualidade de alimentos está relacionada ao aspecto, sabor, aparência, e outros atributos sensoriais, né? E segurança alimentar é a disponibilidade, a sustentabilidade, o acesso da pessoa a esses alimentos. Por que eu estou enfatizando essas situações? Porque são situações importantes que nós temos que ter ciência. Por quê? Um dia você poderá estar trabalhando nessa área e ser questionado em relação a isso, né? E a gente tem que realmente saber separar e dividir esses pontos para que a gente, no dia a dia, saiba trabalhar de maneira correta, né? E isso é só uma pontinha de um iceberg, tá certo? Então, agora eu já vou falar sobre coronavírus. Diante dessa pandemia, né, tivemos, assim, muitos e muitos e muitos desafios, né? Em 1º de dezembro, tivemos a notícia de que a China estava com este vírus, né? Existem algumas especulações que é anterior a essa data. E 26 de fevereiro, tivemos o primeiro caso positivo também no Brasil. Assim, isso aconteceu 26 de fevereiro, quando foi em março, começou, assim, as prefeituras, os estados, ou seja, governadores, prefeitos, presidentes, todo mundo tentando estabelecer diversas regras para evitar a disseminação dessa doença, né? E um dos maiores desafios que ocorreu nessa época foi que tínhamos as orientações da OMS, orientações da Anvisa, os decretos estaduais, os decretos municipais, né? E assim, foi realmente uma enxurrada de informações. Hoje, atualmente, eu atuo em 3 redes de atacado e varejo. E cada empresa, ela teve atitudes diferentes, no entanto, sempre com o mesmo intuito, né, de tentar preservar a saúde dos colaboradores e dos clientes. E essa chuva de decretos, né, que acontecia, a cada 15 dias a gente tinha que mudar o procedimento, né, dentro das lojas, foi, assim, realmente uma loucura, foi muito, muito difícil, porque ocorria, por exemplo, aqui no Ceará ocorria um decreto na sexta-feira ou no sábado à noite, quando era na segunda-feira de manhã já tinha que ter um treinamento específico para o fechamento ou a abertura de um setor, né, dentro da loja. Então, assim, realmente foi uma situação muito difícil. Cheguei a ponto de fazer alguns vídeos no caminho do trabalho, para chegar lá com um vídeo para treinar o pessoal, para tentar evitar a proliferação do vírus, né? Porque eu não tive nenhum sintomas de Covid. Tive gripe normal, mas eu poderia ser uma sintomática, né? Então eu procurei diversos meios de evitar, né, que eu fosse um veículo, né, de contaminação para os colaboradores. Então, no caminho, eu fazia vídeos, chegava lá e já com a novidade do decreto. E aí, tudo que a gente tinha feito já tinha mudado. Por exemplo, distanciamento dentro da loja. Às vezes, no primeiro decreto era 1 metro, no segundo decreto, 1,5 metro. No terceiro decreto já vinha 2 metros. Então, assim, a gente foi mudando até as faixas de indicação onde o funcionário ou o próprio cliente deveria estar, né, para evitar aglomerações. Então, assim, foi bastante corrido mesmo, né? E ainda, agora que aqui no Ceará, nós já estamos na fase de liberação, já faz alguns meses,
nós estamos sofrendo bastante, porque também, como teve um período de fechar, agora temos o período de reabertura, né? Do, do, dos setores. Por exemplo, a área de cafeteria, né? E restaurantes que tinham dentro do supermercado, eles fecharam, principalmente no período do lockdown, né? Ficou totalmente fechado. Aí depois, quando abriu, foi abrindo parcialmente, com restrição de horário e de porcentagens de pessoas disponíveis, né, nas áreas. E depois, e assim foi. Por exemplo, tinha que dar o troco se for troco em dinheiro, tinha que ser dentro do saquinho plástico. Se for no cartão de débito, tem que higienizar o PIN-PAD, que é aquela maquininha que a gente faz o pagamento. Os colaboradores de cafeteria têm que usar Face Shield. Então, aí depois teve uma ampliação dos horários, né? Então, assim, foi realmente uma situação bastante corrida, mas, assim, foi um período maravilhoso no sentido de que nós que trabalhamos nessa área passamos a ter um papel diferenciado dentro da empresa, como não só como uma pessoa ali responsável pela segurança de alimentos e qualidade, mas também nesse momento como um inspetor de saúde dentro da empresa, porque as pessoas tiveram assim um impacto muito grande, não sabiam se quais atitudes mais corretas e sempre procuro uma pessoa que está ali sempre orientando. Então eu sempre fui muito questionada, estagiária, as minhas coordenadoras, né? As minhas técnicas, que são pessoas que dão suporte para a gente, né? São empresas. Eu sou uma empresa contratada que presta o serviço para outras empresas. Então, essas empresas dão suporte para que a gente possa apoiar as lojas em todas as mudanças necessárias, né? Uma das preocupações, né, assim que surgiu, manter o abastecimento. O pessoal correu para o supermercado, esvaziava gôndolas. Eu cheguei ao ponto de receber fotos de loja minha que não tinha carne mais para expor. E tudo foi porque as pessoas acharam que ia faltar alimento. Tivemos um pouco de dificuldade, mas nada que impediu o abastecimento dos produtos nas lojas, né? A outra preocupação era garantir tanto a segurança dos colaboradores como dos clientes dentro da loja, né? E sempre conscientizando sobre essa nova realidade através de aquele som, né, que fica tocando dentro da loja, mudou para orientações. Por favor, mantenham o distanciamento social, usem máscara, vem apenas uma pessoa da família fazer a compra, temos álcool em gel disponível no acesso da loja, enfim. E para os colaboradores também, tivemos que fazer vários treinamentos mesmo, tentando também, né, dessa forma que eu falei, algumas vezes fazendo vídeo, outros momentos fazendo o distanciamento social dentro das lojas, né, para poder orientar e salientar cada vez mais a importância da higiene pessoal, né, e ambiental também, porque dentro do decreto a gente tinha que comprovar, nós temos ainda que comprovar que os setores estão sendo higienizados com maior frequência. Então, foi uma luta. Imagine, alguns colaboradores apresentando positivo, afastados, né? E com uma equipe menor, com a loja, às vezes as lojas enchiam de cliente, apesar de não poder, né? Apesar da orientação ser ficar em casa e só uma pessoa para a loja. Mas como teve essas corridas iniciais para dentro das lojas, então foi realmente um desafio muito grande a gente manter todos os procedimentos. Uma das ações, né, como eu estava falando já, promover o aumento da higiene pessoal, né? Higienização de mãos, uso de máscara, tanto a máscara para boca e nariz, como a própria face shield, né? Em alguns casos, os colaboradores têm que utilizar a face shield.
os cuidados para eles chegarem em casa, né? E não transmitir, porque no caminho você pode acabar se contaminando e carregando o vírus para dentro da sua casa. Tivemos que fazer bloqueio de parte dos bebedouros, principalmente onde a pessoa colocava a boca, né, para beber. Colocamos copos descartáveis, fizemos cartazes para o pessoal utilizar copos descartáveis. O distanciamento social, né? Às vezes tinha lá uma área de descanso. Essa área de descanso foi interditada. Tem lojas que a área de descanso foi colocado um limite de espaço para as pessoas descansarem. E tem loja que o pessoal passou a descansar no corredor, em cadeiras mais distanciadas, em locais abertos, né? Para evitar aglomeração. Higiene ambiental, né? Os principais produtos utilizados para higiene ambiental foi o hipoclorito de sódio, o amônio quaternário e o álcool, que são os produtos que são mais efetivos, né? Os produtos químicos mais efetivos para o controle, para a higienização e sanitização dos ambientes, né? E utensílios locais, né? Maçaneta, corrimão, todos os lugares imagináveis e inimagináveis nas lojas que eu presto serviço tinham que ser higienizados a cada 2 horas, tinha ou não, né? Ainda estamos vivendo essa situação. Interdição de áreas comuns, por exemplo, salas de reunião, né? Salas de treinamento. Acompanhamento também dos colaboradores e parentes positivos para a Covid. Inclusive, eu fui auditada, né? Passei por uma auditoria de uma empresa, chama Max Consult, em uma das minhas lojas, para ver se a gente consegue tirar um certificado de cuidados, né? Para evitar a transmissão do coronavírus, tanto para os nossos colaboradores como para os nossos clientes. E uma das coisas que eles mais pegaram mesmo foi a identificação, né, dos procedimentos para evitar e o acompanhamento dos colaboradores e parentes positivos para a Covid. Então, por exemplo, ele questionou, vamos supor, sim, o colaborador do setor de salsicharia teve Covid. Quem liberou ele quando ele foi retornar para o trabalho? Foi um médico da empresa? Foi um médico particular? Como foi o procedimento? Quando ele foi liberado, tinha alguém da família dele positivo para a Covid? Por quê, né, pessoal? Se tinha alguém da família dele positivo para a Covid, ele ia vir trazendo Covid para dentro da loja, né? E transmitindo para o pessoal e para o pessoal que estava trabalhando com ele e também voltava para casa transmitindo para a família também. Então, assim, realmente teve que ser feito um trabalho muito efetivo, porque imagine dentro de um supermercado, essa transmissão poderia ser tão grande a ponto de ficar setores completamente desfalcados, sem nenhum colaborador, né? O afastamento de pessoas do grupo de risco. Até hoje ainda temos pessoas afastadas, né? Pessoas que tinham doenças pré-existentes, né? Por exemplo, doenças respiratórias, imunodepressivas, ou então idade, gestação, por qualquer motivo que essa pessoa fizesse com que essa pessoa fosse mais suscetível, ela já foi afastada, né? É afastada e só retorna quando essa situação estiver mais controlada, né? Aqui no Ceará, nós estamos com cerca de 70% dos leitos ocupados ainda, né? Salvo me engano, a última notícia é perto de 9.000 pessoas que vieram a falecer pelo motivo Covid, né? E não estou dizendo apenas em Fortaleza, eu estou dizendo no estado do Ceará, porque na capital é próximo de 4.000, tá certo? E em todas as regiões aí já foi bem mais. Cada estado, cada cidade foi um comportamento diferente, né? Aqui, pessoal, quero demonstrar para vocês mais algumas ações que tiveram nas lojas, né?
todas as lojas que eu presto serviço, teve essa prestação de serviço que foi contratada, que é a atomização. A atomização é uma névoa, né, que se expele através desse cano, né, que esse rapaz, né, está na mão. Então, é um vapor, umas gotículas bem fininhas mesmo, né, com amônio quaternário. Então, ele pegava em tudo, no teto, nos produtos expostos à venda, em toda a loja, certo? Toda loja fazia pelo menos uma vez por semana, tinha o procedimento de atomização. Inclusive, isso também não faz parte do decreto, mas era um cuidado a mais para se ter, né? Afinal, a gente tem que cuidar do cliente e do colaborador, né? Então, quanto mais procedimentos para evitar a contaminação e a disseminação da doença, melhor ainda. Álcool em gel, né? Disponível em todos os lugares. Acesso à loja, corredores, áreas internas, e todos os lugares que vocês podem imaginar, assim, para entrar no refeitório, para ir para o escritório, para lá na parte de FLV, né, onde tem os hortifrutis. Então, praticamente a loja todinha tinha disponibilização, né, do álcool em gel para os clientes. Higienização, né, de carrinhos. Ih, minha garganta secou. Só um minutinho, tá? Eu vou só pegar uma balinha e já volto. Só um minutinho. Desculpa, pessoal. Aqui o Ceará tá seco. O ar sequinho, tudo quente, aí foi irresistível. Carrinhos higienizados, né? Então, um dos pontos da fiscalização, né, exigiu demais, assim, muito mesmo, é a higienização dos carrinhos. Então, as lojas faziam um procedimento de higienização a cada 2 horas. E o acesso do cliente também, ele higienizava novamente, né? Ficava ali disponível álcool 70 ou até mesmo clorine, que é um hipoclorito, que aí higienizava ali só aquela maçanetazinha onde o cliente toca, para também ajudar a evitar, né? Aqui é um dos treinamentos que a gente fazia, né? Que fizemos muitos, né, nas lojas. Essa mocinha aqui é minha estagiária, Mirtes. Essa moça aqui, minha estagiária, colaborou muito, porque ela está diariamente, né, nas lojas. E aqui era algum treinamento, né, para os colaboradores sobre a questão do uso dessa Face Shield. Aqui sou eu, né, em uma outra empresa que eu presto serviço, utilizando a Face Shield também. O uso desses acrílicos, assim, foi em praticamente todas as áreas. Tivemos nos PDVs, né, que é os caixas, nas áreas de atendimento e também nas áreas de... Só um minutinho, filha, dá licença. Minha filha invadiu meu quarto. Da outra vez que eu fiz a live, ela também invadiu.
Então, foi colocado esses acrílicos em diversos lugares, por exemplo, atendimento ao cliente, atendimento na padaria, no açougue, para evitar, né? Como não dá para manter o distanciamento social, tivemos que implementar barreiras físicas. A aferição de temperatura também, né? Algumas lojas colocaram no acesso do cliente e o dos colaboradores. Alguns estados exigiram os dois. Outros estados, apenas o controle de temperatura dos colaboradores mesmo, né? E aqui aquelas faixas que eu disse para vocês que a gente mudava o tempo todo. Então, tinha momentos que era para colocar 1 metro, aí depois 1,5 metro, aí depois 2 metros, e a gente foi mudando. No caso, eu tive um diretor muito inteligente, eu não sei se ele tinha uma bola de cristal, e ele já tinha colocado desde o início 2 metros, então, no caso dele, não precisou fazer mudanças. Então, pessoal, uma coisa muito importante é que eu gosto muito de falar, obviamente, todas as pessoas que prestam serviços na área de alimentos são capacitadas, têm condições de prestar serviço nessa área. No entanto, nós, como médicos veterinários, temos ainda mais capacidade para prestar serviço nessa área. Por que eu falo isso? Pela nossa própria formação. Muitas vezes eu não estou criticando nenhum tipo de formação, de forma alguma. Mas muitas vezes, vamos supor, você está trabalhando, prestando serviço numa empresa e falou assim, mas como assim um médico veterinário? Eu não conheço outro curso que você tem um curso de higiene, higiene sanitário, curso de inspeção, curso de tecnologia de produção de alimentos, né? Então, eu não conheço. O curso de engenharia de alimentos, eu acho que é os que competem assim mais próximo da medicina veterinária. O que eu acho que falta para o veterinário se tornar, trabalhar nessa área? Falta preparo mesmo, sabe? Pequenos cursos muito importantes que fariam a diferença para, se você tem interesse em trabalhar como responsável técnico, como consultor, ou no controle de qualidade de uma empresa de grande porte, você tem que fazer cursos, vários cursos. Cursos de boas práticas de manipulação de alimentos, curso de rotulagem, curso para você saber como é feita uma higiene e sanitização dentro da indústria. Temos conhecimento? Temos, mas temos assim um conhecimento mais básico. E ainda assim, é um conhecimento que supera, né, em algumas situações, outras formações. E todas as vezes, assim, que me questionam, mas você não é veterinária? Você não trabalha na sua área? Não, eu trabalho na minha área, né? Eu sou médica veterinária. O veterinário, ele cuida tanto dos animais como dos seres humanos, né? Temos aí, ó, muitos fiscais veterinários, né? Muitos inspetores sanitários veterinários, né? Então, assim, é uma oportunidade para veterinários. E nesse momento que nós vivemos, cada vez mais o cliente mais exigente em relação aos estabelecimentos que fornecem alimentos. Então, eu acredito que é uma crescente muito grande, né? Uma oportunidade muito boa. Eu não sei se vocês sabem mais ou menos como funciona o trabalho de um responsável técnico, assim, em relação ao CRMV, né? Nosso salário, ele é por hora de trabalho. Então, assim, no meu ver, é uma grande oportunidade para quem tem interesse de trabalhar nessa área. Agora, todas as vezes que eu preciso de um estagiário ou que algumas empresas buscam um médico veterinário, na maioria das vezes
ele não sabe que é um cargo que pertence também à medicina veterinária. Na maioria das vezes eles desconhecem que temos essa capacitação, né? Temos essa condição de prestar serviço nessa área. Eu mesma me formei eu gosto muito de suinocultura. Trabalhei alguns anos com suinocultura, mas no dia a dia na minha profissão eu fui levada para essa área. E é uma área da qual eu amo, eu presto serviço com o maior amor do mundo, não tem nem perigo eu reclamar do, do meu trabalho, assim, eu quero dizer, não do meu trabalho em si, mas da minha atividade. Eu realmente amo ser responsável técnica, trabalhar em redes de supermercado, já trabalhei em distribuidoras de alimentos também, eu gosto realmente. Então, assim, eu conversei até com as meninas que em breve eu tenho o intuito de ministrar pequenos cursos, né? Explicando detalhadamente como funciona a responsabilidade técnica, né? E a consultoria em redes de supermercados, né? E é isso, pessoal. Um, um mundo diferente não pode ser construído por pessoas indiferentes, né? Essa é uma mensagem que eu gostaria de passar, porque principalmente agora, nesse momento, algumas pessoas dizem que ninguém mudou, mas eu sempre tenho uma percepção diferente dessas coisas. Eu sou muito otimista. Eu acredito que as pessoas mudaram muito, né? E que vai mudar cada vez mais, e sim, para melhor. Coisas ruins às vezes acontecem para construir pessoas diferentes, né? Então é isso. Se tiver algumas perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aqui disponível. Não sei se já temos questões. Vou até dar uma olhada aqui. Vou fechar. Ah, olha só, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Aqui estão todos os meus contatos. Se alguém tiver interesse em conversar comigo, tirar alguma dúvida, né? Quiser seguir minha página, ou quiser ver melhor o meu currículo, né? Tem o meu endereço do LinkedIn aí também, meu número de telefone. Eu sou uma pessoa super disponível e tô sempre aberta, né? Para ajudar e colaborar com os meus colegas da veterinária ou até mesmo de outros cursos, tá certo, pessoal? Aí, vamos aguardar, ver com a Adriele ou com a Bia se temos algum questionamento, alguma pergunta. Uma pergunta só, Paulo, ele pediu qual a maior dificuldade que você tem na implantação. Espera só um minutinho que eu vou aumentar o volume, tá bom? Tá bom. Pode falar. O Paulo pediu para você falar qual a maior dificuldade Ué, que você teve. Peraí. Agora. Foi? Agora. Tá. Do Paulo Leite, a pergunta. Ele perguntou: Doutora Luciana, qual a maior dificuldade que você sentiu na implantação das diversas medidas de combate ao coronavírus nas lojas que você presta serviço? A maior dificuldade é porque todos nós, né, temos que tentar entender. E, assim, você ser responsável técnico, você prestar serviço para uma empresa, não é só você determinar situações, é você tentar entender a realidade da outra pessoa, né? Porque às vezes você vai passar uma orientação para uma pessoa da qual ela não entende, ela não conhece. Você tem que saber atingir essa pessoa de forma correta. Não adianta você vir com palavras muito técnicas, muito científico. Você tem que realmente saber atingir a pessoa no nível dela, né? E observar. Então, assim, isso realmente é muito difícil. É muito difícil.
Mas, para quem gosta de ter o contato com as pessoas, obviamente, é, só faz parte, né? Que nem eu gosto muito de conversar. Eu chego no fim do dia, ó, eu não tenho voz, tive que pegar uma balinha. Por quê? Eu falo muito, eu procuro instruir mesmo. Nunca, sabe, pessoal? Nunca a gente deve ver algo que não está sendo feito da forma que a gente determinou, que a gente elaborou, ou um procedimento, e simplesmente é, não buscar entender o porquê não deu certo, né? E sim entender, a gente não pode deixar de buscar, a gente tem que ir atrás. Por que que você não conseguiu? Por que isso, né? Por que aquilo? E nesse momento de pandemia, a gente teve que ser muito mais amigo mesmo dos colaboradores, porque quantos deles não perdeu um familiar, né? Quantos deles não adoeceram, né? Então, assim, e não puderam participar mesmo de um enterro, né? Do próprio familiar. Eu tive situação de pessoas que o parente faleceu e ele preferiu ir trabalhar, porque não podia, né? Participar daquela despedida. Então, assim, eu acho que esses foram os momentos mais difíceis, né? A gente tem que procurar ser muito humano, né? Em todos os sentidos, independente do que você faça, eu acho que para todo mundo que continuou trabalhando, eu acho que o mais difícil foi isso. Né, doutor Paulo? Bom, vamos ver. A próxima pergunta é da Jéssica. Ela perguntou qual o caminho para conseguir entrar no mercado depois de formada? Depois não, tem que começar antes, fazendo estágios, né? É muito difícil conseguir estágio nessa área, mas existe a possibilidade de tentar, por exemplo, o ESO. Algumas empresas contratam pelo ESO, né? Através do ESO. E tem empresas, como, por exemplo, uma das empresas que eu presto serviço, Carrefour, ele contrata estagiário veterinário, nutricionista, engenheiro de alimentos, enfim. Mas tem que começar antes, certo? E que é melhor você chegar no mercado, né, já mais preparado. Mas não deu certo? O meu caminho foi diferente. Eu comecei como? Primeiro eu fui trabalhar com suinocultura. Aí uma das empresas que eu estava trabalhando, que eu trabalhava como vendedora de ração e a parte de sanitização das granjas de suíno, tinha uma fábrica de ração. Ele precisava de um RT e eu fiz um curso. Quando eu me mudei para o Ceará, eu arrumei emprego rapidinho na distribuidora de 1974, que é do Grupo Pão de Açúcar. Essa distribuidora distribui alimentos aqui para toda a Fortaleza, são 21 lojas. Então, assim, já foi assim, ó. Mas porque eu tinha um curso, pelo menos um curso. E assim, a maioria dos veterinários não procura um curso, porque a gente já tem uma base muito boa, mas nós precisamos ouvir as pessoas que estão na área, né? Através desses cursos, para a gente ter a prática, né? Digamos assim. Porque a minha prestação de serviços tem o dia a dia, a dificuldade do dia a dia? Tem. Mas você tem que aprender a lidar e saber quais são os procedimentos. Tem que fazer cursos de legislação específica para alimentos, né? Que não são cursos caros, mas dá para buscar ir atrás e consegue. Mais alguma A pergunta? próxima é da Jéssica também. Ela perguntou como apresentar a necessidade da nossa atividade na empresa dele. Como demonstrar a importância da nossa atividade? Olha, até um tempo atrás alguém falou assim para mim que uma veterinária se formou, já tinha uns estágios, e ela mesma foi lá na padaria, começou a ir na padaria, começou a ir no mercadinho, e falava direto com o proprietário. Uma coisa que eu aprendi no curso de consultoria que eu fiz
é porque a gente não tem que gerir somente o nosso negócio, a gente tem que gerir o proprietário também. Ele tem que entender que você vai gerar uma renda para ele. E segurança alimentar, consultoria, qualidade de alimentos, tudo isso não gera gastos, isso gera renda para a empresa. Um exemplo que eu posso dar. Eu prestei serviço para uma distribuidora de alimentos que, na hora da separação, que eles entregavam alimentos para barracas de praia. Então, na hora da separação, os colaboradores que faziam a separação derrubavam produtos no chão, amassavam, né? E eles não davam importância, porque eles acham que uma lata amassada não vai fazer diferença, né? Mas no momento de uma fiscalização, essa lata amassada vai para o lixo, porque se trata de um alimento avariado. Então, você vai lá e estimula os funcionários a pensar de uma forma diferente, que é um alimento, né? Que ninguém vai receber um eletrônico numa caixa amassada. Da mesma forma, ninguém vai receber uma lata amassada, até por questão de segurança alimentar, né? Lá nessa lata amassada, ela vai enferrujar, vai ter criação, vai ter multiplicação de micro-organismos. Então, eles só entendem se a gente for lá e explicar para eles. Então, nesse período, eu fiz um dos colaboradores, né? Pedi para ele um colaborador para ele separar todos os produtos avariados de uma noite. Dava R$ 3.000. Paga fácil, não paga? E você pode até oferecer, falar assim, ó, eu vou trabalhar um mês aqui para você de graça, só para você ver eu te dar dinheiro. Acho que complementa com a pergunta da Adriele. Ela pediu para te perguntar como mostrar para o funcionário como é importante e a boa prática de fabricação. Isso aí é muito importante, sabe? É interessante que você pode usar vídeos, né? Porque eu tenho até um vídeo aqui muito legal, tá na minha página. Eu posso abrir? Consigo abrir e compartilhar? Eu vou explicar e depois eu já mostro o vídeo. Quem é que já não comeu, por exemplo, uma frutinha lá no mercado sem lavar? Muitas pessoas, né? Então você fala assim: olha, sabe, quando você for fracionar a melancia, você tem que higienizar a melancia. O cliente, não adianta o cliente pedir para você fracionar na hora. Você fala assim: tá certo, eu fraciono, mas eu preciso higienizar, porque senão eu vou contaminar a melancia do senhor, né? Explicando para o cliente. Aí eu tenho certeza que nesse ponto ele convence o cliente. Aí você vai falar, o cliente pode até perguntar, mas por que vai contaminar? Porque a água que foi irrigada, essa melancia, a gente não sabe se é uma água potável, né? Pode ser uma água contaminada. Então, eu preciso ir lá dentro, eu preciso de 15 minutinhos para sanitizar essa melancia, né? E aí, o cliente, não só o colaborador, mas o cliente ser convencido pelo colaborador quando você pega e mostra para o colaborador determinados vídeos, determinadas situações, né, de riscos. Quando você comenta, olha, você sabia que na sua área ocorre muito da pessoa ter esse tipo de doença, né? Como, por exemplo, verminose. Por quê? Porque não higieniza bem as mãos, tem que fazer a higienização das mãos. Todo mundo acha que ser contaminado por um verme é apenas através da ingestão, pode ser um contato. Então, assim, a gente tem que procurar sempre atingir ele e saber conversar, né, com eles. Não adianta você ensinar um procedimento sem que ele entenda a importância do procedimento. Não existe. Deixa eu ver se eu acho aqui um vídeo meu que é sobre isso.
Não é este. Só um minutinho, tá? Pode ficar à vontade. Eu não sei se eu vou, eu não sei se eu vou tentar e conseguir, né? Mas a gente vai tentar. Guia do Chrome, ai que legal. Muito bem, tô ficando bem esperta nisso aqui. Deixa eu ver, tá compartilhando? Calma, tá indo. Aí, agora tá. Tá? Tá. Vocês conseguiram ver o que é? Ó, o moranguinho. Agora eu consegui. Você viu? Aham. Legal, né? Então, aí você fala, olha, tá vendo ali? A pessoa que comeu o moranguinho, a uvinha, É um perigo. comeu um bichinho também. É, Bom, agora é o Paulo. Ele perguntou se você teve o apoio dos seus gestores. muito, né? Muito apoio. É, é de total interesse da empresa, né? Tanto do atacado como do varejo. Se a gente for pensar só pelo modo financeiro, de funcionar. E no outro modo, também pelas pessoas. Todos. Eu peço serviço para 3 empresas. O Grupo Açaí, né? Para o Açaí, que é o Sendas. Inclusive, o Dr. Paulo é de lá. Para o Pão de Açúcar, né? Tanto Bandeira Pão como a Bandeira Extra. E também para o Carrefour. Então, assim, até mesmo teve bandeiras que, assim, olha, vá na loja, faz as suas atividades e vai para casa. Tome cuidado ao entrar na sua casa. Qualquer perigo, qualquer sintomas, nos informe, né? Tanto tivemos apoio para nós, como prestador de serviços, como tivemos muito apoio para. Tivemos muito material para transmitir. Eu tenho uma coordenadora muito jovem, chama Natália. Ela é jovem, é uma nutricionista muito inteligente, muito dinâmica, muito rápida. Ela fez assim vários vídeos para a gente multiplicar. Foi assim muito pioneira, principalmente porque ela é da rede da parte de atacado, né? E atacado foram poucas empresas que tiveram tantos procedimentos para evitar a disseminação do Covid, graças a essa pessoa. Então, assim, a Natália, ela é uma potência, sabe? Ela foi é uma das minhas gestoras e ela é maravilhosa. E depois, nas outras empresas também, nos forneceram também, tanto faz, seja qual for, nos forneceram EPIs, não é obrigação da empresa, nos deram materiais e condições, porque é muito difícil você prestar serviço para empresas que não te dá condição. Eu sou uma pessoa que algumas pessoas me chamam de confuseira, mas eu não sou confuseira, digamos assim. Por exemplo, quando eu vou num outro lugar onde eu não presto serviço, se for num lugar que eu presto serviço, eu fico realmente brava se eu ver o pessoal fazendo por displicência. Mas num outro lugar, por exemplo, eu já peguei uma situação, né, num período de lockdown, uma gestante fazendo locução dentro de uma loja. Eu fui na gerência, eu falei assim, escuta, a moça, ela não deve ter ciência do risco que ela e o bebê estão correndo. Vocês são irresponsáveis, resolvam isso agora. Então, eu faço isso. Porque a gente tem que se sensibilizar pelas pessoas. A pessoa, eu tenho certeza que ela não sabia. Aí eles vão, pega lá um funcionário, não pode fazer locução, e pega logo uma gestante, né? A gente tem mais uma pergunta da Adriele. Ela
decidiu se já houve alguma situação em que a empresa se negou a seguir as suas instruções. Não. Olha, grandes empresas de supermercados, elas, elas, elas fazem tudo direitinho. Tudo muito bem feito. Além do manual de boas práticas, dos procedimentos operacionais padronizados, além de todas as ferramentas que eles dão, eles ainda me contratam para ir lá ver se os procedimentos estão sendo realizados. Certo? Então, possa ser que no momento da minha prestação de serviços, os funcionários tenham decidido não acatar a minha decisão, certo? Entende o que eu quero dizer? E aí isso vai subindo, né? Eu tenho técnica, coordenadora, e assim vai. Já aconteceu situação de colaborador ser demitido por justa causa, né? Então, esse tipo de situação, dessa forma, acontece. Acontece sim, né? E até quando eu vejo que tá querendo acontecer, eu falo, olha, existe o certo, o meio certo e o errado. Mas a empresa te dá ferramentas para fazer o que é certo. Quando você começar a desviar e fazer coisa errada, é um caminho sem volta, né? Eu dou muitas oportunidades da pessoa se corrigir. Mas acontece, sim. Deixa eu ver mais uma pergunta do Paulo. Ele perguntou assim: depois da chegada das auxiliares de controle de qualidade na bandeira açaí do GPA, você notou alguma evolução na área de segurança dos alimentos? Com certeza. O açaí, eu acho que foi a única empresa que contratou auxiliar. Sabe quantas pessoas foram contratadas? 169 auxiliares de controle de qualidade, que poderiam ser veterinários. E não precisava ser formado. Só que tem uma carga horária um pouquinho pesada, entendeu? Infelizmente, até pela carga horária, realmente foi difícil contratar veterinários. Porque são 8 horas e nosso curso é integral, né? Então, houve sim uma melhoria imensa, né? Eu sou RT de uma loja de Maracanaú. É uma loja muito boa. Os colaboradores são muito bons. Então, assim, a chegada dela, em algumas vezes eu imaginei que alguns procedimentos, até que a minha primeira auxiliar quis implantar, eu achei que não ia dar certo, mas eu sou aquela pessoa que observa sempre, eu procuro olhar, né? Ela estava chegando, fiquei observando se ia dar certo. Aí ela implantou e deu super certo. Por quê? A minha loja tem 66 ilhas congeladas. Então, eles todos os dias tiravam 7 ilhas para fazer a higienização. No final, mais ou menos de 10 dias, eles já tinham higienizado todas as ilhas congeladas, certo? Só que ela viu que isso atrapalhava um pouco a operação. O que ela fez? Ela separou para as 2 últimas semanas do mês e é feito somente em 2 dias. E os colaboradores entregam, sabe? De boa, sem reclamação, sem nada. Então, assim, lógico que a auxiliar está diariamente na loja. Ela observa melhor a rotina da loja. E aí facilita esse tipo de observação que melhora os procedimentos, né? Então, eu achei excelente e com certeza não só tem esses procedimentos, como no comportamento dos colaboradores, né? Eles se sentem também mais cuidados. Uma empresa que cuida do colaborador é uma empresa muito valorizada, né, por eles. Então, ela tá lá olhando se eles estão usando máscara, se eles estão higienizando as mãos, se tem os produtos para higienizar as mãos o tempo todo, papel toalha, enfim, ela tá lá em todos os aspectos, né? Então, assim, demais.
Mais um ponto para Natália. Bom, deixa eu ver. Acho que acabaram as perguntas. É isso, acabaram. Primeiro eu quero te agradecer. Muito obrigada pela palestra. Acho que agora o Paulo vai entrar. Vamos ver, Paulo. Oi, Paulo. O Adriele, alguém vai entrar para dar tchau, eu acho. Muito obrigado pela palestra. Eu que Foi agradeço. Espero que ótimo. vocês tenham gostado. É a Foi minha muito bom mesmo. segunda palestra. E Foi eu muito queria bom. avisar que segunda que vem, dia 31/8, vai ter a próxima palestra com a médica veterinária Ana. E ela vai falar sobre a rotina de um responsável técnico e consultora Excelente. em estabelecimento varejistas e fábricas de embutidos e derivados carnes. A gente Isso passou o seu mesmo. Insta. Para todo mundo que é É, veterinário, que tem interesse em trabalhar nessa área, é com certeza uma palestra excelente. Bem e importante. você volta quando tiver os cursos prontos, né? Isso, em breve eu vou ministrar pequenos cursos de 2 horas presencial online, tá certo? Legal. Muito E vai legal. ser muito legal mesmo, porque eu vou falar bem minuciosamente de cada setor, porque eu quero muitos veterinários nessa área. Eu não tenho nenhum medo de concorrência. É isso. Avisa nós aí. Tá certo, muito obrigada. Eu que Obrigada a agradeço. você. Tchau, gente. Tchau.